Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo do semestre na disciplina de farmacotécnica, o objetivo desse trabalho é propor uma formulação gel-creme contendo ácido retinóico para o tratamento de acne. Fazem parte do nosso grupo eu, Ana, a Gabriela Pilar, o Gustavo e a Luana Nogueira. O gel-creme é uma emulsão do tipo óleo em água, então ele é composto tanto por uma fase aquosa quanto por uma fase oleosa. Entretanto, a porcentagem da fase aquosa é muito maior do que a porcentagem da fase oleosa. E é justamente por isso que ele é muito indicado para peles oleosas, porque ele permite uma hidratação sem aumentar a oleosidade dessa pele. Então, ele é absorvido de forma rápida e ele também tem outro benefício que é a alta espalhabilidade. Além disso, por ter essa fase oleosa, permite a veiculação de ativos que são lipossolúveis, como é o caso do ácido em questão, o ácido retinóico. Algumas características organolépticas do ácido retinóico é que ele é um pó cristalino que pode ser amarelado ou laranja claro. Tem um ponto de fusão de 182 graus e é estável em pH entre 4,5 a 6,5. Essa faixa de pH é muito importante porque ela vai delimitar a compatibilidade com outros componentes da nossa composição. Além disso, o ácido retinóico também é praticamente insolúvel em água, é solúvel em solventes orgânicos, como já falamos anteriormente, e é pouco solúvel em éter etílico e muito pouco solúvel em etanol. O ácido retinóico, além do tratamento da acne, ele também pode ser usado para outros fins, como por exemplo, redução de manchas ou a suavização de rugas. No caso da acne, o ácido retinóico ele diminui a oleosidade da pele ao impedir o entupimento dos poros. E como já foi falado anteriormente, ele tem um caráter lipofílico, então ele poderia ser usado em formulações oleosas, mas como o caso em questão é um tratamento para acne, esse uso não seria interessante. A tabela a seguir mostra todos os componentes escolhidos na formulação do gel creme contendo o ácido retinóico, e nós abordaremos cada um deles a seguir, explicando quais as suas propriedades e as suas finalidades. Mas antes de falar um pouco sobre cada um dos componentes, vamos falar sobre os materiais utilizados. Como equipamentos de laboratório necessários para essa formulação, seriam necessários o vidro de relógio, o becker, bastão de vidro, termômetro, espátula, balança e almofariz. O insumo farmacêutico ativo e único nessa composição é o ácido retinóico a 0,05%. E todos os demais componentes atuam como recipientes dessa formulação. O ácido retinóico possui propriedades antiacneicas, preventivas e cicatrizantes. Ele é indicado em uma concentração na faixa de 0,01 a 0,1%, de acordo com cada paciente. E tem como reações adversas o prurido, a ardência e a sensibilidade. Porém, essas reações adversas são mais frequentes na utilização de formulações com concentração mais alta. Desse modo, a gente escolheu elaborar uma formulação com a concentração de 0,05%, a fim de minimizar as possíveis reações adversas, mas ainda manter um bom efeito terapêutico. Vale ressaltar que a dose deve ser ajustada de acordo com a tolerância de cada paciente. Uma outra opção para minimizar esse potencial irritativo é a utilização do ácido em dias alternados e a aplicação de uma pequena quantidade de forma a espalhar o máximo possível. Como recipiente, a dimeticona foi escolhida como emoliente e o sorbitol como umectante. Então, a dimeticona 1% é amplamente utilizada em formulações tópicas, especialmente em emulsões do tipo óleo-água, possui baixa oleosidade, ideal para quem tem a pele acneica. Além disso, é estável no pH da formulação. Já o sorbitol, que tem função umectante, ele é muito conhecido e usado em formulações farmacêuticas, especialmente nas formulações tópicas. A dimeticona 1% tem função emoliente. É miscível em muitos solventes orgânicos
pouco solúvel em etanol 95% e glicerina e água. Deve ser estocado em recipiente hermético, seco e refrigerado. Ela é líquida, transparente e inodoro. São estáveis em aquecimentos resistentes à maioria das substâncias e somente afetados por ácidos fortes. A viscosidade está entre 4.500 e 5.500. A dimeticona 1% tem função emoliente. É miscível em muitos solventes orgânicos, pouco solúvel em etanol 95% e glicerina e água. Deve ser estocado em recipiente hermético, seco e refrigerado. Ela é líquida, transparente e inodoro. São estáveis em aquecimentos resistentes à maioria das substâncias e somente afetados por ácidos fortes. A viscosidade está entre 4.500 e 5.500 e é um composto químico praticamente inerte, ou seja, pouquíssimo reativo com outros ingredientes, e isso contribui para a estabilidade da formulação. O natrosol 250 hidroxietilcelulose 2% tem função higroscópica. É solúvel em água quente ou fria, forma soluções uniformes e transparentes. É praticamente insolúvel em solventes orgânicos e ele deve ser estocado em uma embalagem bem fechada em um local seco e fresco. Ele tem um pó higroscópico branco, inodoro e sem sabor. O ponto de fusão dele está entre 135 e 140 graus. O pH está entre 2 e 12. Ele pode oxidar em pHs altos suscetíveis à degradação enzimática por micro-organismos. O geonatrosol 250 tem função espessante. O geonatrosol é um gel não iônico muito utilizado para formulações tópicas devido à sua capacidade de modificar a viscosidade do meio, auxiliando na formação de um gel menos oleoso, que é muito benéfico no caso que estamos tratando de peles acneicas. O gel de natrosol é um gel aquoso feito à base de hidroxietilcelulose e é um polímero que confere viscosidade à formulação. É utilizado como espessante não iônico. É também um ótimo veículo para princípios ativos na faixa de pH entre 2 e 12 e substâncias muito tensoativas ou facilmente oxidáveis. EDTA de sódico a 0,1%. É um agente sequestrador de metais que evita a oxidação da formulação, tendo então função preservante. Entre suas características estão pó branco, cristalino, inodoro, com um sabor ligeiramente ácido. Entre as recomendações de armazenamento, deve estar armazenado em recipiente fechado e em local fresco e seco. Desidrata a temperaturas maior que 120 graus, é praticamente insolúvel em clorofórmio, éter e pouco solúvel em etanol. Solúvel na proporção de 1:11 em água. Na formulação do produto foi usada uma solução de parabenos a 3% com ação conservante. Os parabenos possuem ação antimicrobiana. O mecanismo de ação específico ainda é desconhecido, mas acredita-se que atua sobre a síntese de DNA e RNA. Entre os parabenos na formulação estão metilparabeno, propilenoglicol, propilparabeno. Os parabenos são pouco solúveis em água, questão que pode ser contornada com o aumento da temperatura no momento da incorporação dos mesmos. Eles são efetivos tanto contra bactérias gram-positivas quanto negativas, leveduras e fungos, além de apresentarem baixa toxicidade. Os preservantes, que nessa formulação vai ser a solução de parabenos, vão atuar de forma sinérgica contra a contaminação antimicrobiana, sendo eles de extrema necessidade na conservação da formulação, que tem alta porcentagem de água, como essa, por exemplo, que é um gel creme. Na composição do gel creme foi usado álcool cetoestarílico etoxilado a 1% com função emulsionante. Os emulsificantes têm o papel de criar micelas estáveis, que são formadas na interface hidrofílica-lipofílica. Entre as características do álcool cetoestarílico etoxilado estão: estável em condições normais de armazenamento, seu estado físico é de grânulos brancos, com leve odor adocicado, possui ponto de fusão entre 48 e 56 graus, solúvel em água, éter e óleo.
e solúvel em água mediante aquecimento. O álcool cetoestarílico etoxilado foi escolhido para a formulação devido à sua estrutura molecular. Trata-se de uma molécula anfipática com características hidrofílicas e hidrofóbicas. Possui uma longa cadeia carbônica que traz à molécula uma característica lipofílica e sua parte etoxilada traz um caráter hidrofílico, o que justifica suas propriedades emulsificantes. E, por essa característica anfifílica da molécula, vão ser formadas micelas. E essas micelas, em contato com o gel, o meio aquoso, vai possibilitar a veiculação de um fármaco oleoso, como o ácido retinóico. E são essas estruturas que vão dar aquele caráter emulsificante da base. Para o preparo do gel creme, inicia com o preparo da solução de parabenos, que é o propilparabeno 3%, metilparabeno 6% e propileno glicol 91%, com base na quantidade que você vai fazer. Por exemplo, se for 100 gramas, 91 gramas de propileno glicol, 6 gramas de metilparabeno e 3 de propilparabeno. Então, você vai juntar os três componentes e sob agitação e aquecimento vai fazer a homogeneização até completa solubilização de todos os componentes. Após solubilizado, esses componentes, essa solução de parabenos, deve ser armazenada num recipiente plástico que não deixe passar a luz, pode ser um plástico opaco ou um vidro âmbar, e deve ser armazenado também ao abrigo da luz e à temperatura ambiente. Para o preparo do gel creme, é necessário separar inicialmente a fase aquosa da fase oleosa. Para isso, nós analisamos cada um dos componentes e as suas afinidades por cada uma das fases. Na fase aquosa, temos o natrozol, o sorbitol, a solução de parabenos, o EDTA e a água deionizada. Já na fase oleosa, temos a dimeticona, o ácido cetoestearílico etoxilado e o butil hidroxitolueno, além de uma terceira fase, que seria a solução estoque contendo o ácido retinóico diluído, como já foi falado anteriormente. Começamos pela fase oleosa. Para isso, é necessário fundir o álcool cetoestearílico etoxilado em banho-maria a temperatura de 70 a 75 graus. Ainda sobre o aquecimento, adicionar a dimeticona e o butil hidroxitolueno. Misturar até que se tenha uma solução mais uniforme. Já na fase aquosa, nós vamos diluir o natrozol 250 com a água deionizada em baixo aquecimento. Depois, nós vamos adicionar o EDTA, também diluído, e misturar sobre aquecimento gradual até homogeneizar. Por fim, vamos adicionar a solução de parabenos e aquecer até praticamente a mesma temperatura da fase oleosa, por volta dos 70 graus. Agora, nós vamos verter a fase aquosa sobre a fase oleosa. Para isso, nós retiramos a fase oleosa do fogo e começamos a incorporar ele no recipiente, um becker, de forma gradual, mantendo a agitação. Depois, a gente verte a fase aquosa e, tendo feito isso, manter uma agitação lenta por alguns minutos até a formação completa da emulsão. Depois, nós vamos fazer o resfriamento até atingir a temperatura ambiente. Finalmente, vamos adicionar a solução diluída de ácido retinóico ao gel creme. Misturamos tudo até homogeneizar, depois realizamos o envase e esse conteúdo deve ser mantido em geladeira. O ácido retinóico é termolábil e fotossensível. Por isso, ele deve ser armazenado em embalagens opacas a fim de evitar a passagem da luz, como é o exemplo da bisnaga de alumínio. E por isso, também deve ser conservado em geladeira. A embalagem deve ser hermética. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração do trabalho. Muito obrigada a todos.